Bom, então vamos lá. Primeiro eu queria falar um oi para vocês que estão aí, para o Caio, para a Marília, que eu tive a alegria de ouvir lá naquela primeira reunião. Eu não pude ouvir ao vivo o professor Paulo Neves, mas não faz muito... Há uma hora atrás eu estava vendo a aula dele, e ele usou uma série de referências muito bacanas dos historiadores também, né? E os clássicos da história, passando pelos pioneiros Marc Bloch, Lucien Febvre, passando pelo Hobsbawm, enfim. Então, o que eu vou dizer, ou narrar, na verdade, aqui hoje para vocês, tem muito a ver com o que ele disse. E aí, claro que as coisas vão acabar se cruzando e se complementando, na verdade, né? A despeito de eu trazer para vocês hoje aqui um estudo de caso, digamos assim. Então, um olá enorme aí para todo mundo que está aí. Eu estou vendo aqui a Canando, o Douglas, o Pedro, o Gustavo, enfim. E, bom, gente, algum tempo eu hesitei, né, para lembrar aqui sempre do nosso genial bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, se eu começaria estas memórias pelo início ou pelo fim. E começo, portanto, pelo início, mas dizendo o seguinte para vocês: o que eu vou usar aqui como estudo de caso, como exemplo, certamente, né, teria muito mais a aprender, digamos assim, com a experiência de Heliópolis, narrada aqui pela Marília e conhecida por vários de vocês que moram, que estudam o local. Então, a despeito de ser uma referência, né, crucial e paradigmática, vocês vão entender daqui a pouco qual a referência é essa, certamente essa referência, nos dias de hoje, ela nos pareceria um tanto eurocêntrica e colonizadora. Mas eu ouso dizer que, mais ou menos, porque é uma experiência única, ímpar e sensacional, que teve desdobramentos os mais variados para a história urbana, para o patrimônio, para a história, para a memória, enfim, para as experiências, inclusive da classe trabalhadora no século XX. Então, eu vou aqui narrar essa história e acho que ela pode ajudar o grupo todo a pensar uma série de questões, uma série de estratégias, e se não servir, e vocês acharem que não servir para ajudar nessas estratégias para se pensar organização de acervo, contestação de toponímia, né, de lugares de memória, como bem disse o Paulo Neves na última aula, usando Pierre Nora, vai servir como uma história interessante e potente de uma das maiores experiências de liberdade da história da humanidade, porque ela era internacionalista, tá? Então, no fim das contas, vai servir para alguma coisa, espero eu. Então, eu não vou dar spoiler, eu vou aqui projetar esses meus slides aqui iniciais, são poucos, tá? Não se preocupem, não vou fazer aquela exegese aquelas que ninguém aguenta mais, no fim das contas, nesse mundo pandêmico cheio de telas. Mas vou aqui apresentar para vocês uma janela, né? Uma janela. Tá indo aí, Caio? Agora tá indo, né? Foi? Quando vocês quiserem me interromper, fala pelo microfone, porque eu não estou vendo o chat aqui, tá? Combinados assim, então? Fala aí, senão eu fico perdido. Beleza. Vocês estão aí? Eu tô que nem nas minhas aulas na PUC. Vocês estão aí, gente? Vocês têm certeza? Bom, então, repito, né? Vou trazer aqui uma narrativa de historiador narrando uma história, na verdade. E vamos ver como a gente consegue encaixar essas questões, mas principalmente pensando naquilo que a Marília tinha falado. Estou pensando aqui na fala da Marília lá na outra semana, que é essa questão, por exemplo, de as ruas, quando foram legalizadas em algumas regiões ali do bairro, né? Tiveram que mudar de nome, tiraram o nome dos pioneiros da ocupação e da resistência e colocaram nomes, digamos assim, isentões, neutros, como o nome de frutas, por exemplo. Né?
Então, tem a ver com essa discussão. Vou discutir aqui os monumentos, a toponímia e esses lugares de memória e de disputa, né? Uma história da disputa, uma disputa da história, para lembrar também um projeto bacana, que depois eu falo para vocês. Então, vou começar lendo um trecho aqui, tá? Paris, 16 de maio. Uma multidão empolvorosa decidiu colocar abaixo uma estátua de Napoleão Bonaparte, localizada no topo da coluna imperial da Praça Vendôme. Programada para ocorrer no dia 5 daquele mês, de modo a coincidir com o aniversário do antigo imperador, o ato popular acabou se concretizando somente 11 dias mais tarde, em razão da situação excepcional que a cidade vivia naquele momento. A despeito do atraso, a justificativa para a derrubada do monumento permaneceu a mesma. De acordo com os organizadores da iniciativa, a estátua deveria ser removida porque ela representava, aspas, para o grupo de manifestantes, um monumento à barbárie, um símbolo de força bruta e falsa glória, uma afirmação do militarismo, uma negação do direito internacional, um insulto permanente dos vencedores aos vencidos e um ataque perpétuo a um dos três grandes princípios da Revolução Francesa. Voilá, senhoras e senhores. Visto à luz do passado recente, esse evento parisiense que eu acabei de narrar aqui pode dar a entender a vocês, que recentemente viram no ano passado a derrubada das estátuas pelo mundo afora, que isso se insere nos inúmeros casos semelhantes da onda de derrubada de estátuas que vem atingindo várias cidades do mundo, então, desde 2015. Né? Isso envolve Charlottesville e a estátua do general confederado escravista Robert Lee, isso envolve Bristol, na Inglaterra, e a derrubada no ano passado da estátua do escravista Edward Colston. Isso envolve o Brasil e a estátua do Joaquim Pereira Marinho em Salvador da Bahia, a cidade mais negra do Brasil, né, que tem uma estátua celebrando um escravista de grande monta. Né? Todavia, o que eu li para vocês aqui, senhoras e senhores jovens do Brasil, né, na verdade, é uma questão de 1871, ano em que a famosa Comuna de Paris varreu as ruas da capital do século XIX, prometendo romper com desigualdades sociais seculares e implementar, com base em valores socialistas, uma vida mais digna para a sua população. A semelhança, ainda assim, sugere que esse tipo de intervenção não é recente, como pode parecer para aqueles que acompanharam de perto essas mobilizações que eu narrei aqui para vocês agora. Do ano passado, por exemplo, depois da morte ou do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. Mas segue também um determinado padrão histórico cujas matrizes se configuraram ao longo do século XIX. Ou seja, do que eu estou falando, na verdade, esse trecho que eu li para vocês são os comunards da história da Comuna de Paris, em maio de 1871, decidindo derrubar essa estátua aí. E essa estátua, que está aqui, né, numa foto recente, reconstruída, é um dos principais monumentos da cidade de Paris, dentre os milhares que existem lá, e no topo dela, a figura que aparece vestida de imperador no estilo romano, de César, na verdade, é o Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses, entre 1804 e 1815, ou seja, o senhor da era napoleônica e das guerras, desdobramentos da Revolução Francesa, que varreram da Europa e, quiçá, né, de parte do mundo, aquilo que eram as diretrizes do antigo regime, né, ou como diziam os franceses, o ancien régime. Ou seja, estamos falando do Napoleão como resultado da Revolução Francesa, resultado do poder civil e de ascensão meteórica nos desígnios não só da guerra, mas também da iniciativa privada da burguesia. E essa estátua aí foi alvo, então, durante a Comuna de Paris, da ira da população que observava a estátua como um monumento à opressão, como um monumento à barbárie. Né? Olha que curioso pensar que esse tipo de um monumento da barbárie, um símbolo da força bruta e falsa glória, pode ser tanto utilizado ou pensado, e era ali para a Comuna de Paris no século XIX, quanto para as manifestações mais recentes que contestam, sobretudo no caso, nos casos mais famosos, né, seja na Inglaterra, nos Estados Unidos ou no Brasil, estátuas de senhores escravistas, né, traficantes de africanos escravizados, ou simplesmente grandes fazendeiros, escravizadores
de todas as Américas, né, digamos assim. Bom, mas o que interessa para nós aqui entender? Pensando também no que o Paulo tinha falado para vocês lá na semana passada, né? Interessa entender que o que a gente chama de patrimônio, então eu vou falar um pouco para vocês dessa ideia de patrimônio no Ocidente, e depois eu passo as referências para o Caio e tal, mas o clássico inescapável da história do patrimônio é o trabalho da Françoise Chouet, que é uma grande autora francesa, que é a Alegoria do Patrimônio, onde ela narra aquilo que é a gênese das políticas patrimoniais de preservação dos monumentos históricos a partir da Revolução Francesa. A partir do momento em que, durante a fase do terror na Revolução Francesa, quando Robespierre, não é, governava ali de forma inexpugnável e incorruptível e guilhotinava a cabeça de milhares de opositores, os jacobinos contestam os valores e contestam aquilo que é a materialidade do patrimônio da elite da nobreza e do clero. Derretem prataria de igreja, invadem tumbas de reis, ou seja, tocam o terror naquilo que era a materialidade do poder material, portanto, e simbólico da elite da nobreza. Não estou falando aqui, claro, daquilo que o clero e a nobreza no antigo regime. Então, quando eles estavam literalmente tocando terror, não à toa a fase se chama fase do terror, né? Eles começaram a destruir os símbolos que representavam a elite de sempre. E aí surgiu um abade chamado Grégoire, e esse abade disse assim, não é? Gente, estão destruindo tudo. Calma aí, pera lá. Bora fazer uma petição online para ver se pode destruir ou não. Estou aqui atualizando o debate para pensar as redes sociais e os memes. Quer dizer, o Grégoire é o primeiro a dizer que essa destruição estava devastando o patrimônio do povo francês e começou a chamar aqueles que estavam vandalizando, né? Começou a chamar de vândalo. Quem é o pioneiro no uso da expressão vândalos para designar aqueles que estavam destruindo o patrimônio público foi o Abade Grégoire durante a Revolução Francesa. E ele usa o termo vândalo para se referir aos povos bárbaros germânicos do passado que também usando uma expressão pejorativa, barbarizaram invadindo o Império Romano. Então, ele usa todos os clichês, né, que reduzem as invasões dos povos germânicos como invasões bárbaras contra a civilização do Império Romano. Mais ou menos nesse sentido, o Abade Grégoire, durante a Revolução Francesa, está dizendo o seguinte, né, vocês estão destruindo aquilo que é a manifestação mais legítima da civilização materializada na arquitetura e na arte. Só que o povão, que estava comendo pão de serragem e que não aguentava mais a opressão do antigo regime, não estava nem azul com a cor da chita, estavam simplesmente botando para quebrar, como derrubaram a Bastilha. Não é? Então, a discussão do patrimônio, ela está completamente, no Ocidente, completamente atrelada à história da Revolução Francesa e como, aos poucos, durante a Revolução, e, claro, na fase do Diretório, depois com Napoleão, vai aos poucos surgindo na França uma ideia de preservação desses monumentos, desses edifícios, mas como memória, como artefato político de uma nação que era imemorial, ou seja, remontava a um passado absolutamente distante, como se esses monumentos chegassem prontos do passado no presente, e como se eles não tivessem passado por uma série de transformações, por uma série de representações outras, ou, se quiserem, pelas disputas da memória e da história. Não é? Então, o que a gente chama de culto ao patrimônio, ele surge nesse momento em função de preservar aquilo que estava sendo destruído em função das crises revolucionárias. Então, vejam que não é novidade, e aí pensando não só a Comuna de Paris em 1871, mas pensando nas estátuas contestadas recentemente nos Estados Unidos, na Inglaterra, as estátuas do Franco, do general Francisco Franco, ditador fascista da Espanha, né, que morreu só nos anos 70, e até hoje, né, só recentemente, a última estátua em território espanhol que ostentava a figura do Francisco Franco foi retirada. Isso é absolutamente recente, aconteceu há 2 semanas atrás. Né? Mas o fato é, toda a montagem da celebração de novos heróis desse Estado-nação que falava o Paulo Neves na semana passada. Quer dizer, os símbolos do antigo regime estão caindo.
é preciso que se crie novos símbolos nesse espaço urbano do século XIX, das principais cidades do século XIX, sobretudo de uma cidade como Paris, que vai ser a capital do século XIX em termos de montagem de um espaço urbano, na perspectiva das revoluções que estavam acontecendo. É a celebração dos novos heróis da pátria. Por isso, a invenção do Estado Nacional está vinculada à celebração de novas figuras, que, em geral, são os senhores que estão montando o novo Estado Nacional. Napoleão Bonaparte, por exemplo. Ou todos aqueles que estavam vinculados à Revolução Francesa. Um outro exemplo bem prático e interessante é o que a gente chama de Panteão em Paris, o Panteão, que é uma construção neoclássica do século XVIII, que foi feita para ser uma igreja. Assim que vem a Revolução, o Panteão é transformado numa espécie de templo de culto aos civis, de culto aos homens, dentro do patriarcado, obviamente, não é? Dos homens que inventaram o novo Estado Nacional francês, ou a pátria francesa, cujo poder não residia mais na figura do absolutista, do rei, do Bourbon, que foi guilhotinado, mas reside nas mãos do povo. E aí o panteão vai passar a cultuar os novos heróis da nação, que não é mais o rei, é um iluminista como o Montesquieu, como o Rousseau, como o Voltaire, e outras figuras que vão ali fazendo, né, construindo, inventando essa nova forma de representação entre Estado, povo, nação. Tudo isso o Eric J. Hobsbawm, né, chama de a invenção de massa, em massa de tradições que vão legitimar uma nova ordem política, um novo regime político. De toda maneira, o que interessa para a gente aqui é entender que o culto moderno ao patrimônio, ou culto ao monumento moderno como representante e artefato da nação, que seria a totalidade do seu povo e do seu território, é uma invenção do século XIX. Ela não existia dessa forma antes disso. Só que, ao mesmo tempo em que esses monumentos estão sendo erigidos no espaço público europeu ou americano, para pensar aqui Europa e América, né, nessa via de mão dupla que nós do Brasil sempre fizemos parte também, evidentemente em função da barbárie do tráfico transatlântico de escravizados, que a gente vai falar depois. Mas o fato é, ao mesmo tempo em que se apinhava de novos monumentos que representavam esses novos heróis da nação, as principais cidades do Ocidente, havia já a ascensão do que a gente chama de classe trabalhadora e sua organização, seja nas perspectivas do socialismo utópico, científico, né, ou do próprio anarquismo, já no último quartel do século XIX. Então, no mesmo momento em que está se consolidando uma forma de representação entre Estado, povo, nação, há uma contestação dessa forma por parte, sobretudo, da classe trabalhadora organizada. E é isso que nos interessa entender para poder aqui narrar a história da Comuna de Paris. E de como a Comuna de Paris vai contestar exatamente esse tipo de consolidação de uma representação de heróis da nação, como Napoleão Bonaparte. E por isso, uma das medidas mais impressionantes e que tem desdobramentos absolutamente sensacionais para a gente pensar o que está acontecendo agora, uma permanência implacável do passado, um passado, né, que, como dizem os historiadores, é a contemporaneidade do não contemporâneo. Né? É um passado que não cessa de passar. Para lembrar um outro autor, também muito utilizado para pensar a contestação aos monumentos, o Walter Benjamin, o judeu alemão que, né, de forma nada ortodoxa e misturando uma série de influências do milenarismo judaico, né, a influência do romantismo como contracorrente da modernidade e contestação do capitalismo, e o próprio marxismo, juntando tudo isso, escreve suas teses sobre o conceito de história. E uma das teses mais famosas parece que foi retirada diretamente das palavras do povo, aquele que nos atravessa, aquele que a Marília narrou na aula dela, e aqueles que são vocês próprios que estão me ouvindo aqui, ou que somos nós todos aqui. Né? E aí, durante a fase mais crítica da Comuna de Paris, eles publicam aquilo que eu já tinha lido para vocês, que eu tinha traduzido aí no começo em português, mas que, na verdade, está aqui, ó. Esse é o documento de época. Está aí o símbolo da República Francesa que eles tinham proclamado, em função da contestação da monarquia.
Só para vocês entenderem o que estava acontecendo na França em 1870, 1871. É preciso voltar e recuar só um pouco para vocês entenderem que lá em 1848 houve uma chamada Primavera dos Povos. A Europa toda viveu, e a América também, uma onda de revoluções populares, mas também nacionalistas, que vão reivindicar aquilo que as revoluções do século XVIII já estavam colocando, que era a igualdade de direitos, por exemplo. Era nesse momento também que uma série de mulheres organizadas vão começar também a reivindicar aquilo que é sair de uma condição de cidadãs de segunda classe para se tornarem também eleitoras, por exemplo, né? Todo esse momento aí está vivendo esse tipo de efervescência fundamental que se desdobra no século XX. Então, depois que essa revolução tomou o poder em 48, 1848, e o povo, inclusive, entrou no Palácio das Tulherias, sentou no trono, etc. e tal, houve um golpe. E esse golpe, vocês já ouviram vários professores e professoras falando, porque é uma referência clássica, né? É aquelas que a gente vai acabar conhecendo na área de humanas numa determinada altura da vida, né? Sempre vai aparecer. O sobrinho do Napoleão Bonaparte, o Luiz Napoleão, dá um golpe de Estado na Revolução Popular e usurpa o poder, implanta um plebiscito e reimplanta o império no lugar da República Popular. Isso em 1851, 1853. Quem estava vendo tudo isso de camarote e já era um sujeito absolutamente odiado, tanto pela aristocracia quanto pela alta burguesia europeia? Já tinha sido expulso da Alemanha, já estava sendo perseguido na França e depois vai para o exílio na Inglaterra. Ele, o Marx. O Marx estava vendo tudo isso. E, em função de ver esse golpe que o Napoleão III deu, o Marx escreve um desses livros que, se vocês não lerem ainda essa noite ou antes de morrer, certamente vão arder no mármore do inferno das ciências humanas, né? E deve ter lá, né, seus requintes de crueldade, como a gente bem sabe, nessa fogueira das vaidades das ciências humanas. Mas o fato é o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? E o 18 Brumário de Luiz Bonaparte é um clássico absolutamente sensacional. Por quê? Porque ele evidencia todo o processo político farsesco que o Napoleão III arregimenta para implantar uma ditadura na França. Sabe a história como farsa? Está aí, no 18 Brumário do Luiz Bonaparte, que o Marx escreveu. É uma espécie de texto histórico jornalístico, porque ele faz uma história do tempo presente, ele está vendo acontecer, né? Imagina, é como se ele estivesse escrevendo um textão no Facebook ou colocando uma thread do Twitter, né? Segue o fio. É o Marx falando assim, ó, peraí, segue o fio, né? Hegel disse uma vez que a história acontece duas vezes, digamos assim. Mas ele esqueceu-se de dizer que a primeira vez a história acontece como tragédia e a segunda como farsa. Essa frase famosíssima de efeito está no começo do 18 Brumário de Luiz Bonaparte. E, no fim das contas, né, está narrando o quê? Está narrando o golpe de Estado dado pelo Napoleão III, usurpando o poder popular da República de 1848. E, ao invés de conjurar os fantasmas do passado, conjurar os déspotas, os ditadores, os tiranos, ele restaura a memória dos tiranos. É isso que o Marx está falando. Então, ele fala da história como farsa nesse sentido. Não é uma mera repetição. É uma invenção farsesca. Ou, se quiserem, como Paulo também falava na aula passada, se vocês assistiram, vocês vão lembrar, são essas distorções e disputas da memória que os regimes políticos oficiais fazem para justificar os seus golpes. Não é? Pode parecer, muitas vezes, como eu posso colocar, pode parecer um tanto absurdo e ultrajante, e é, né? E é ultrajante, é um absurdo, não é impossível achar que um sujeito que vai para a tribuna, homenageia Brilhante Ustra, roda a bandeira,
e diz que é o terror da presidenta da República. Como é que a gente não ia imaginar que um sujeito desse ia tocar o terror depois e fazer o Brasil o maior laboratório genocida da história da humanidade? Porque é isso, né? A imprensa, a grande mídia, mesmo que agora esteja criticando e etc., não tem coragem de usar a linguagem adequada para denunciar o que o Brasil está vivendo. Que nada mais é que o suprassumo, como vocês bem conhecem, inclusive com a Suzy, né, e com o Bembe, o suprassumo na necropolítica em todos os tempos. Né? Claro que eu não estou aqui comparando com o Holocausto nesse sentido e tal, mas, gente, o Brasil tem holocaustos antes do Holocausto. Né? Quer dizer, é um negócio inacreditável. O Brasil tem uma história que pode ser sintetizada como um grande campo de concentração, né? E que, enfim, massacra o seu povo a todo momento. Estamos falando disso. Então, é óbvio que um sujeito que ascendeu ao poder num golpe da Lava Jato, tudo que a gente sabe já, né? Tudo que a gente já denunciava e que agora, né, o Gilmar Mendes diz, oh, nossa, né? Mas a gente falava isso desde 2013, 14, 15, etc e tal. Não se trata de botar culpa, né? Eu avisei, também não serve mais isso. Mas dizendo que, bom, evidentemente, quem conhece um pouco da história do Brasil e, ao mesmo tempo, da história política do Ocidente, como essa do 18 Brumário e do Marx, sabe identificar quando se trata de uma farsa. E era uma retumbante farsa. O discurso contra a corrupção, o discurso de que o Estado estava quebrado pelo partido anterior, o discurso do patrimonialismo, né? Como se todo esse partido dos trabalhadores tivessem transformado a máquina pública na maior quadrilha da história. É exatamente o contrário disso, a despeito, evidentemente, de uma série de patrimonialismos também praticados pela era, né, Lula-Dilma, digamos assim. Mas era exatamente o contrário, né? E a linguagem evidencia isso. Então, o que qualquer regime faz? Tenta justificar, sobretudo os regimes autoritários, tenta justificar a sua permanência no poder e a sua razão de ser em função de restaurar um passado ideal, geralmente ultraconservador, elitista e autoritário. Isso é uma lição do século XIX, que está no 18 Brumário do Marx. Né? E, enfim, tudo isso para dizer o que para vocês? Tudo isso para dizer que esse Napoleão III, que passa a ser um imperador golpista da França, ele vai celebrar que tipos de memória? As memórias da barbárie, como que é aqui os Comunards de Paris, ou a memória do seu tio Napoleão. Então, manda lá incrementar a coluna da Praça Vendôme e deixá-la bonitona, assim como vocês estão vendo aqui. Todas essas secções aqui, né, seccionamento e as seções que vocês estão vendo aqui, desses círculos, são cenas das batalhas, das glórias e das vitórias militares do Napoleão Bonaparte ao longo do seu império, né? Na verdade, ao longo de sua trajetória como militar francês, desde 1798, quando faz a campanha do Egito, passando por todas as batalhas que ele venceu durante praticamente uma década, né, sem ser derrotado pela infantaria. Ou seja, Napoleão era o terror de toda a Europa, não à toa, né? Isso também precipita a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Isso tem tudo a ver com a nossa história. Né? Vejam como essas coisas estão conectadas e como a história precisa ser vista de um panorama global conectado. Né? Mas, evidentemente, sem esquecer como o mundo europeu olha o resto do mundo a partir da exploração dos braços, olhos e etc., de outros povos, pensando aqui toda a discussão decolonial. Então, os comunards são quem nessa história que eu estou narrando para vocês? Bom, Napoleão III se envolve numa guerra com a Alemanha. A Alemanha dá uma chapuletada na França do Napoleão III, o golpista lá que o Marx narrou. E o Napoleão III é derrotado e foge. Os alemães e seus canhões invadem Paris. E quando invadem a França e Paris, a população, os trabalhadores urbanos, as mulheres, as enfermeiras, as crianças, os adolescentes, as cozinheiras, enfim, se rebelam numa das maiores festas, digamos assim, da classe trabalhadora em todos os tempos, a Comuna de Paris.
que dura 72 dias e que vai ser massacrada em maio de 1871, mas é um levante popular contra toda a ordem de coisas que estava ali estabelecida. O autoritarismo do Segundo Império, do Napoleão III, a invasão de uma tropa estrangeira alemã que humilha os franceses. E aí há um levante popular contra isso tudo. E esse levante popular põe na ordem do dia o quê? As 8 horas de trabalho, né? O fim de atividades noturnas extenuantes, essa parte eu gosto muito, dobrar o salário dos professores, fazer cooperativas artesanais, as mulheres terem acesso ao voto, ao sufrágio universal. Estava tudo ali na Comuna. Por isso que ela é fascinante. Olha o barrete frígio aí da República e da Liberdade, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: quando o levante popular de Paris toma uma proporção inimaginável, o governador, o líder, né, dos franceses derrotados pelos alemães, o Adolphe Thiers, ele não tem como bater de frente contra o povo, então ele foge de Paris. O povo bota o Adolphe Thiers para correr, que era o chefe das tropas francesas que tinham sido derrotadas pela Alemanha, do Kaiser Guilherme I. Então, o Kaiser Guilherme invade a França, invade Paris, vai para Versalhes, e lá em Versalhes é coroado imperador dos alemães, humilhando os franceses. Só que, ao mesmo tempo, enquanto os franceses humilhados tinham que aceitar a derrota para os alemães, o povo de Paris se levantava contra os franceses da elite e se levantava também contra os alemães. Então, houve uma aliança espúria entre a Alemanha e essa elite francesa para massacrar a Comuna de Paris e suas reivindicações. Mesmo assim, eles ficaram ali 70 e tantos dias exercendo aquilo que seria, então, as rédeas do seu próprio destino. Não à toa, a Comuna de Paris vai ser usada pelo Marx e depois também pelos anarquistas como uma experiência libertária sem igual. Para o Marx, é o ensaio da ditadura do proletariado, não é? Ou seja, da Revolução Popular, e para os anarquistas é a primeira grande experiência anarquista da história, concretizada naqueles momentos, na cidade mais impressionante do século XIX. Por quê? Porque apesar de muita gente achar que Paris é só essa Paris chique, das esquinas dos palacetes osmanianos, das reformas urbanas dos grandes boulevares, das vitrines da Belle Époque, não é? Paris também era a experiência da classe trabalhadora, sempre foi. E essa marca está visível materialmente, não só simbolicamente, mas é visível materialmente na cidade, até os dias de hoje. Não é? Só que, claro, o que vai acontecer na Comuna de Paris? Eles serão fuzilados, massacrados. Mas olha o que eles dizem quando estão cercados pelas tropas do Thiers. Estão ali, né, temendo pelo fim da Comuna. A Comuna de Paris, considerando que a coluna imperial da Praça Vendôme é um monumento da barbárie, um símbolo da força bruta e da falsa glória, uma afirmação do militarismo, uma negação do direito internacional, um insulto permanente dos vencedores aos vencidos, um atentado perpétuo a um dos 3 princípios da República Francesa, a fraternidade. Então, nós, da Comuna de Paris, em maio de 1871, decretamos, artigo único, a coluna da Praça Vendôme será demolida. Bota no chão essa bagaça, ela não nos representa. Vejam os ecos disso daqui para as estátuas derrubadas no ano passado. Sejam essas dos conquistadores espanhóis no Chile, na Colômbia, ou o Colombo, lá em Boston, ou o Colombo em várias partes da Europa, como o conquistador europeu, bota para baixo, não nos representa. Vejam, portanto, que essa frase de efeito aqui poderia ser utilizada ainda hoje para pensar o que está acontecendo com a contestação desses monumentos nos dias de hoje. Então, essa história não começa hoje. Ela já era contestada lá, naquele momento. Né? Aqui, vocês têm uma fotografia, porque em termos de história urbana e representação do espaço urbano, desde 1840 em diante, a fotografia foi desenvolvida na França, o daguerreótipo, o ambrótipo, técnicas fotográficas de fixação da luz em algum suporte. Ou seja, a foto, fotografia, é a escrita da luz, né? Então, essa invenção maravilhosa da humanidade está se popularizando na Europa, e o Dom Pedro II também traz para o Brasil, né,
e aos poucos, aquilo que era representado com pintura a óleo, etc., começa a ser representado por fotografias. E, pasmem, a Comuna de Paris, o povo no poder, foi fartamente fotografado. Bruno Braquerré e outras figuras ali, durante a Comuna, fotografavam o tempo todo. Eles nas barricadas, com todas as pedras levantadas, com as armas na mão, mulheres, crianças, uma festa do povo, assim, inacreditável. E então essa é uma dessas fotografias que mostra esse lago da Praça Vendôme, que existe até hoje, e aqui vocês estão vendo as barricadas levantadas, e as... eu mexi em alguma coisa aqui, vocês estão vendo o que eu estou falando, né? Tá. E vocês estão vendo no chão o que aí? A coluna. Aquela coluna que eu tinha mostrado para vocês aqui atrás, ó. Essa daqui, no chão. Ou como diria a grande Araci, na chão, né? Aí, caidinha. E vocês estão vendo as barricadas, os canhões, algumas pessoas. São as barricadas da Comuna de Paris. Mas tem as fotografias também da preparação para a derrubada dela. Então, essa é a sequência. Monta-se andaimes, esses cavalos, esses soldados aqui são os comunards, porque a Guarda Nacional Francesa fica do lado dos populares, então são é a própria polícia da época, digamos assim, que ao invés de oprimir o povo, vai lá e fica do lado do povo. Já fez tudo bonito? Tem alguém com o microfone ligado aí. E, bom, já pensou? A gente está numa manifestação, né, contra o Lord Voldemort de quinta categoria, contra o genocida, né, que insistem em deixar no poder, sobretudo o capital financeiro. E aí a gente está lá e tal, e de repente o choque vem, e você acha que eles vão detonar a gente? Aí o choque abre os braços, abraça a gente e fala: vamos fazer a revolução. Foi exatamente isso que a Guarda Nacional Francesa fez em 1871 na Comuna de Paris. Né? Então eles estão ali, está todo mundo ali e tal. Eles estão cercados já, Paris está cercada pelas tropas do Thiers, ou seja, uma guerra civil. O próprio governo francês, derrotado pelos alemães, está querendo massacrar a Comuna de Paris. E aí, rapidamente, a Comuna se organiza para falar: então vamos arrepiar aqui com aquilo que são os monumentos à barbárie. E vamos derrubar. Vamos derrubar, inclusive, o Ministério das Finanças. Né? É como se a gente bombardeasse, sei lá, o Ministério do Posto Ipiranga, daquele sujeito que, enfim, né, não vou usar aqui expressões de baixo calão, mas é um cúmplice do genocida. E aqui eles preparando os andaimes, as barricadas, tirando foto, ostentando. Você imagina isso? Seria assim no Insta hoje, no Facebook. Pessoal, estamos aqui, já montamos a barricada, já estamos aqui com o nosso guindastezinho, né? Claro que sem a tecnologia do século XX. Aí vocês veem aí alguns populares, algumas mulheres, alguns soldados da comuna, os comunards. Vejam ali, então, o andaime montado. Aqui eles fazem uma grande foto ostentação maravilhosa, dessas que a gente tem que pôr numa moldura e pôr em casa, não é? Para continuar exercendo nossa doutrinação de sempre. Gente, essa comuna está fazendo 150 anos. E é uma das histórias mais extraordinárias e foi reapropriada ao longo do século XX por muitos movimentos. Inclusive por uma psicogeografia urbana e a deriva urbana, que tem a ver com situacionistas franceses, Guy Debord e Companhia Limitada. Tem tudo a ver com elementos do debate que a Marília e o próprio professor Paulo Neves fizeram, né? Que é construir uma possibilidade de narrativa que possa ser uma unidade importante dentro dessa diversidade do povo, né? Dessa construção, de conseguir, no fim das contas, fazer a nossa história, ou tecer um sentido para a nossa história em função dessas disputas da memória, como disse o Paulo para vocês na aula passada. Então, essa foto é impressionante, né? Aqui vocês veem as mulheres, os soldados, alguns sujeitos da classe média urbana, alguns com cartola. Tem aqui muitos artistas, inclusive o Gustave Courbet, não exatamente nessa foto, mas que foi aquele pintor famoso que
ajudou a derrubar a coluna, ele pintou aquela pintura até hoje que horroriza os ultraconservadores de plantão, e que até hoje causa polêmica se você expor sem avisar, que é A Origem do Mundo, que é uma pintura que mostra uma mulher nua, né, da cintura para baixo, e ela está lá, né, o órgão sexual à mostra, né, com a sua vagina aparecendo, e, pasmem, né, até hoje as pessoas veem aquilo e acham que é pornografia, mas é obra de arte, não é? E é a origem do mundo, no fim das contas. Eu digo isso para vocês porque recentemente eu fui dar uma aula e aí mostrei, né? Tá no Museu de Orsay essa pintura. Ela tem uma história maravilhosa. E aí eu fui pedir uma análise dessa pintura e adivinha o que aconteceu, né? Houve contestação, né? Parecia assim uma coisa meio Dona Bela, escolinha do professor Raimundo, né? Mas aí já viu, né? Sintoma dos tempos que estamos vivendo. Bom, mas o fato é que está aí mulheres, crianças, a comemoração da comuna, a celebração, certamente ali está a bandeira vermelha ostentada lá em cima. Aqui os tambores. Aqui uma cena curiosa, né, que alguns acham que é algum tipo de xiste com uma criança no chão, alguns falam que é um tipo de prisioneiro que os comunards pegaram e colocaram ali no chão, mas o fato é que eles estão rufando os tambores e aqui a xilografia mostra, isso não é uma fotografia, uma xilografia, mostra eles puxando e derrubando, então, a coluna imperial, aqui, ó, da praça com Napoleão lá em cima. É ela que está rodando aqui. E vai, e vai, e cai. E, incrivelmente, o Napoleão fica intacto. Aqui uma foto deles do lado, né? Vocês estão vendo aqui a marca Braqueret à esquerda, aqui perto da bota de soldado à esquerda, bem à frente. Braqueret é o estúdio fotográfico do Bruno Braqueret, que fotografou bastante a Comuna de Paris. O Napoleão aí no chão, o pessoal orgulhoso do seu feito, a coluna e o imperador, a falsa glória e o militarismo da barbárie estão na chão. Aqui mais detalhes. Aqui eles comemorando. E aqui também na verdade, é um xiste da época, né? Meu Deus, um zigue-zague monstruoso, né? Eu jamais me esquecerei essa coluna, esse monumento colossal passando perto assim, né? Caindo e passando com esse... Levanta essa poeira, passa perto da bochecha, né? Bluf, tirando sarro da queda. Aqui, tô acabando, tá? Aqui tem um mapa mostrando o centro de Paris, em torno do Rio Sena, que está em azulzinho aí, no meio. O Louvre ali na frente, Le Halles, que era um mercado, que hoje virou um shopping, foi gentrificado. O Hotel de Ville, que era a prefeitura, né, até hoje. E a Ilha de la Cité, bem aí no meio, entre o Hotel de Ville e o Louvre, tem a Ilha da Cité, onde fica a Notre Dame. Então, aí vocês estão vendo toda a movimentação das tropas do Adolphe Thiers em roxo, invadindo Paris para tomar a cidade de volta, cidade que estava na mão do povo. E os elementos amarelos, as linhas amarelas, são os pontos de resistência dos comunards, da população em revolta. Então, eles têm aí pontos de defesa em vários lugares, inclusive ali pertinho, na esquina do cemitério do Père Lachaise, onde até hoje tem uma série de monumentos para celebrar a memória da Comuna de Paris. Fato é que, cercados, eles tomam medidas desesperadas, vão sendo degolados e fuzilados, e vão também tocando o terror, queimando uma série de edifícios públicos, como o Ministério das Finanças, como as Tulherias, onde está ali o Louvre, a Rua de Rivoli, uma rua comercial muito famosa, e o resultado é que as tropas do Thiers derrotam os comunards e, pasmem, 30 mil cadáveres em decorrência do massacre contra o povo de Paris. E aí estão alguns deles dentro dos respectivos caixões, também fotografados logo após. Aqui, uma outra fotografia também dos comunards assassinados. À direita, com uma coroa de flor na mão embaixo, uma mulher.
e a coluna reconstruída imediatamente depois, inclusive o, o, o Courbet, o pintor, que pintou A Origem do Mundo, ele, pintor realista, né, ele foi condenado a pagar indenização por ter participado da derrubada. E aí teve que ficar fora um tempo, enfim, foi massacrado. E a coluna foi reconstruída e hoje ainda paira na Praça Vendôme, como vocês estão vendo, bonitinha, enquanto os corpos espizinhados continuam espizinhados. Isso aqui é um memorial que tem no cemitério do Père Lachaise, ligado aos amigos da Comuna de Paris, que sempre rememoram a resistência e tudo que eles propuseram ali como sonho de liberdade, né? Então, eles sempre vão lá, levam flores, são os descendentes e são também descendentes sobreviventes e são também aqueles que, né, se inspiram na causa da comuna, do socialismo, etc. Interessante, né? Você imagina que de tantos massacres que aconteceram na história do Brasil, aí você pensa quais são os memoriais dentro dos cemitérios brasileiros para pensar os mortos de Canudos, os mortos do Contestado, os mortos de Pinheirinho, os mortos da Pedra do Rodeador, os mortos do Sertão do Cariri, no Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Tem um microfone aí, gente, atrapalhando aí. Acho que é do Pedro. Desculpa, é que fica um ponto horrível no ouvido, a gente fica meio perturbado. Enfim, imagina então que o requisitório, né, ou a quantidade, a possibilidade desse exercício da memória, e isso que é muito louco, né? Como eu falei para vocês no começo, eu não quero usar esse exemplo aqui para dizer que a Comuna de Paris tem a ensinar a Heliópolis. É muito provável que, hoje em dia, né, seja exatamente o contrário. É Heliópolis que tem que mostrar, né, para a social-democracia combalida francesa como que se deve organizar as nossas existências em função de combater os privilégios, né? Mas é que esse episódio ele é exemplar para a gente pensar toda a discussão patrimonial e, claro, também aquela ligada aos monumentos desde então, né? Que tem tudo a ver com essa onda atual de contestação a essas memórias e suportes de memória, artefatos da barbárie. Essa é a seção dentro do cemitério do Père Lachaise que mostra a parte dos comunards, muitos deles, inclusive, enterrados lá. E a parte à direita, que tem aqui um monumento bem diferente, bem modernista, digamos assim, né? Parece até um alienígena, uma cabeça maior, né? Na verdade, é a parte dos monumentos aos franceses mortos no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Então, é a parte que tem ali vários monumentos em homenagem aos judeus mortos pelos nazistas, judeus franceses. E claro, né, como eu disse para vocês lá atrás, não sabemos exatamente se o Walter Benjamin leu essa frase sensacional da Comuna de Paris, essa daqui, esse decreto aqui maravilhoso, né? Mas o fato é que ele viveu essa Paris e escreveu sobre essa Paris para escrever sobre o Baudelaire. É muito provável que ele conhecesse esse repertório dos comunards de contestar esses monumentos à barbárie. E isso tem tudo a ver dentro já daquela hora da verdade, dele tentando fugir da França para não ser pego pelos nazis que já tinham invadido a França e Paris, ele tenta ir para a Espanha, é pego e para não, né, morrer num campo de concentração, ele acaba se matando, pelo menos até que se prove o contrário. O fato é que ele morre e deixa ali sem publicar as suas teses sobre o conceito de história. E aí uma dessas teses, uma das mais famosas, é exatamente essa que vocês estão vendo aqui. A natureza dessa tristeza, qual tristeza? Essa tristeza. Os 30 mil mortos, cadáveres da Comuna de Paris, para a farsa do Napoleão III continuar de uma outra forma na Terceira República Francesa. Inclusive, depois, para acontecer algo como o caso do Dreyfus, do capitão Dreyfus, condenado por um crime que não cometeu. A natureza dessa tristeza se tomará mais clara se nos perguntarmos com quem o investigador historicista estabelece uma relação de empatia. Aqui ele fala em um investigador historicista como um investigador histórico, como se fosse um historiador daquele momento, né? A resposta é inequívoca. Esses historiadores que ele está narrando aí
Estão sempre se associando aos vencedores. Ora, os que num momento dado dominam são os herdeiros de todos os que venceram antes. Os que hoje ocupam o Planalto são os herdeiros de todos os Ustras que venceram antes. Entenderam? É sobre isso. A empatia com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses dominadores. Isso diz tudo para o materialista histórico. Então, aqui é o Benjamin dizendo assim, você não pode ser um historiador historicista, um narrador historicista, tem que ser um narrador materialista histórico, porque aqui ele já tinha, né, já tinha se aprofundado no materialismo histórico e se juntava aí ao milenarismo, ao romantismo, toda essa idiosincrasia do pensamento dos lampejos benjaminianos, e como vocês bem sabem, não tem ali um sistema filosófico né, todo assim elaborado e enorme, como o do Hegel, por exemplo, né, e na verdade junta várias coisas. Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal em que os dominadores de hoje, então, espiziam os corpos dos que estão prostrados no chão. É como se os dominadores de hoje na França ainda estivessem pisando esses corpos aqui. É como não? É exatamente isso. Né? Isso vale para qualquer lugar, claro. Os despojos que são carregados no cortejo, os despojos são carregados no cortejo como de praxe. Né? Esses despojos são os que chamamos de bens culturais. O materialista histórico os contempla com distanciamento. Pega o exemplo que a Marília deu, lá das ruas que tinham o nome dos pioneiros que lutaram pela ocupação e por uma vida digna, né, ali numa das principais regiões de São Paulo, né, entre o coração do Ipiranga e o início do ABC Paulista. Não é? O poder público faz o quê quando vai legalizar a rua? Enfia a goela abaixo um nome que não tem nada a ver com aquilo que representa a história daquele povo. É isso. Você carrega esses despojos espiziando os corpos. E esses despojos são o que chamamos de bens culturais, a estátua do Napoleão ou a rua com o nome de fruta. O materialista histórico os contempla, então, com distanciamento, a gente desconfia. Pois todos os bens culturais que ele vê têm uma origem sobre a qual ele não pode refletir sem horror. Devem sua existência não somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram, não só ao Niemeyer e ao Lúcio Costa, mas também deveriam ser vistos os candangos que caíram dos andaimes e que tomaram a cachaça de graça que a gente tem que engolir. Devem sua existência não somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram, como a corvéia anônima dos seus contemporâneos. Ou seja, quem de fato botou a mão na massa. Nunca houve, então, um monumento à cultura que não fosse também um monumento à barbárie. E assim como a cultura não é isenta de barbárie, não é tampouco o processo de transmissão da cultura. Por isso, na medida do possível, o materialista histórico se desvia dela. E sua tarefa, então, é escovar a história a contrapelo. Então, esse é o famoso a contrapelo do Benjamin, que tem a ver com o quê? Você escovar a história a contrapelo, você escovar ao contrário, e eviscerar tudo aquilo que é a montagem de um sistema absolutamente opressor, por exemplo, entre outras coisas, né? Então, vejam como a tese dele tem tudo a ver com aquilo que os comunards estavam colocando lá atrás. E apesar de ser muito falada, divulgada, utilizada e etc., é preciso pensar essa tese dele aqui como um elemento crucial ainda para a gente pensar os monumentos de hoje e toda a disputa em torno daquilo que vai ficar no espaço urbano, no fim das contas. Então, é isso que eu, como historiador, posso hoje falar para vocês e contribuir, eventualmente, para esse debate que vocês estão fazendo já há algum tempo. E, como eu disse, tem tudo a ver com o que o professor Paulo Neves falou na aula passada, tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo como alunos e moradores do bairro, tem tudo a ver com o que a Suzy faz há bastante tempo, eu acho. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.